Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Alexandre, espero que todos estejam respeitando a quarentena e nós, professores da FADES, estamos aqui gravando essas videoaulas para dar continuidade às nossas disciplinas, ok? Então a aula de hoje vai ser sobre cloroplasto e fotossíntese. Esses assuntos são particularmente importantes no curso de agronomia, de biologia, pois eles vão estar trabalhando a parte de conversão de energia. Então, quando falamos de fotossíntese, na verdade estamos falando do processo de conversão de energia, da energia proveniente do Sol para a energia presente nas ligações químicas de uma molécula orgânica, por exemplo, uma glicose, onde tem um carbono, oxigênio e hidrogênio, formando um carboidrato. Tá? Então, de uma certa forma, todos os organismos, direto ou indiretamente, eles são dependentes dessa energia proveniente do Sol, embora somente uma parte dos organismos tem essa capacidade de assimilar essa energia do Sol e transformar em elementos químicos, em compostos orgânicos carbonados, que são elementos energéticos, como os carboidratos, a glicose. Mas antes de falar desse processo, é importante entender como é que essa energia proveniente do Sol ela vai se comportar. Então aqui essa imagem ela ilustra muito bem de como essa energia ela chega até os seres vivos. Então o Sol, a energia luminosa, ela vai se comportar tanto como partícula, e essa partícula é denominada de fótons, tá? Como onda. E essa onda ela tem um extenso comprimento de onda que vai desde das ondas de rádio, dos micro-ondas, até raio-x e raio gama. Esses comprimentos de ondas, eles não são assimilados pelos seres vivos para o processo de fotossíntese. O que os seres vivos utilizam para a conversão de energia, para a fotossíntese, é uma pequena faixa do comprimento de onda que compreende o espectro do visível. Aqui nessa ilustração a gente consegue perceber que as plantas ela possuem dois tipos de clorofila, a clorofila A e a clorofila B. Cada um tem a sua faixa ótima no comprimento de onda da luz para melhor absorção dessa energia do Sol. A clorofila A ela vai ter dois picos de absorção de energia, tá? Ela vai ter o primeiro pico próximo de 400 nanômetros, então esse pico logo próximo essa faixa aqui do azul, e depois mais distante, próximo do vermelho distante, próximo de 700 nanômetros. E também ela vai ter a clorofila B, que vai ter um espectro de absorção de energia próximo ali de 500 nanômetros, seu ótimo, e depois, um pouquinho depois de 600 nanômetros. Essa é a faixa em que a clorofila das plantas consegue absorver a energia luminosa. Ela não consegue absorver muito bem a energia próximo do verde, por isso que nós conseguimos enxergar a planta, a folha ou o caule de uma planta nessa coloração verde. Por quê? Quando essa luz próximo do verde incide sobre as clorofilas, ela é refletida. E aí a gente consegue observar essa coloração verde. Por que então que a gente não consegue observar a coloração azulada? Porque ela é absorvida, tá? Então essa luz azulada ou avermelhada ela é absorvida. Mas nem sempre é assim. Eu falei que as plantas são os principais representantes dos organismos autotróficos que têm a capacidade então de fazer essa conversão da energia luminosa em energia química presente nos compostos orgânicos carbonados, os carboidratos. Mas essa habilidade não é exclusiva do reino vegetal. Na verdade, eles vão estar presentes em organismos como algas e bactérias. No caso das algas, pertencente ao reino protista, é o principal organismo fotossintetizante do mundo. Ele vai estar presente principalmente nas águas dos oceanos e é responsável pela maior contribuição de conversão dessa energia luminosa em energia química e também de quebra a maior liberação de oxigênio para a atmosfera. Então os organismos que fazem essa conversão de energia são denominados de fotoautotróficos.
foto, porque ele precisa da luz para sintetizar esses compostos orgânicos carbonados, tá? Eles são os mediadores e também eles podem ser denominados de produtores e representa a principal fonte de energia dentro de sistemas biológicos, ou seja, para que a energia, para que ocorra o equilíbrio dos ecossistemas, é preciso uma entrada de energia e esses organismos são responsáveis por isso. Aí pode sustentar toda uma cadeia trófica. Então, um coelho pode se alimentar da planta para adquirir esses compostos orgânicos assimiláveis. Então, as plantas, elas, como organismo autotrófico, eles são os primeiros receptores, mas não, como eu falei, não é exclusivo deles. Tem as algas, que são protistas, e as bactérias, que são procariotos, tá? E eles convertem essa energia em energia química. Então, tomando como exemplo as plantas como organismos autotróficos, nós podemos destacar as folhas como os principais órgãos de produção desses compostos carbonados através da fotossíntese. Como é que isso ocorre? Então, a energia luminosa incide sobre esses tecidos presentes nas folhas, mas também pode ter no caule, onde vai ter uma grande quantidade de organelas responsáveis pela captação da energia. Quem é essas organelas? Logicamente, a gente está falando do cloroplasto. E se a gente observar a ultraestrutura do cloroplasto, nós podemos observar que ela é uma organela vesicular cheio de membranas internas. Nós podemos denominar de tilacoides e um conjunto delas são denominados de grânulos. Então vamos entender como ocorre a organização interna de um cloroplasto. Então nas plantas, as clorofilas, que são as moléculas responsáveis por receber essa energia luminosa, elas vão estar confinadas nessa organela vesicular denominado cloroplasto, tá? E ela é formada por uma membrana que reveste todo o seu conteúdo interno. E essa membrana, ela é muito semelhante à membrana da parede da membrana celular, tá? É uma bicamada fosfolipídica e que tem características tanto de origem procarioto quanto de origem eucarioto. Então essa é uma evidência também que fortalece a teoria da endossimbiose, tá? Olhando internamente, também podemos observar que o cloroplasto tem um DNA, que é circular semelhante ao dos procariotos. Então essa também é uma outra evidência que fortalece a teoria da endossimbiose. Também temos os ribossomos, semelhantes dos procariotos também, que vão estar imersos nessa porção mais líquida. Na verdade, ela uma textura mais de um gel, que é o estroma. É no estroma que vai ocorrer as reações independentes da luz, como, por exemplo, a reação do ciclo de Calvin. E também vamos ter várias membranas internas sobrepostas, que são denominadas tilacoides, que lá vão formar um empilhamento que são denominados de grânulos, tá? É nesses tilacoides em que vai estar presente a clorofila. Então é nos tilacoides que vai ocorrer a primeira etapa da fotossíntese. A gente vai detalhar mais para frente. Também podemos observar grânulos de amido. Esse grânulo de amido representa uma reserva temporária na célula, porque posteriormente esse amido ele é transportado para o floema em forma de açúcares mais simples e aí armazenado em outros tecidos especializados de armazenamento, como no caso da raiz. Bom, entendendo como é que ocorre essa conversão da energia luminosa. Então, para que a fotossíntese ocorra, o que é necessário? Quais são os substratos necessários para que ocorra a fotossíntese? Eu preciso de CO2, eu preciso de água, eu preciso da clorofila, que é o centro de catalisação dessa energia, e também eu preciso, logicamente, da luz, que é a fonte de energia para desencadear todos os processos intermediários até a formação da glicose, que é representado por essa molécula de C6H12O6, que é a molécula de
de glicose. De quebra, também há a produção de água e também de oxigênio. Então, a fotossíntese pode ser estudada didaticamente em duas fases que não ocorrem de forma dissociada. Na verdade, durante o dia, a planta ela vai realizar os dois processos simultaneamente, mas durante a noite vai ocorrer somente a segunda fase. A primeira fase é a fase luminosa ou fase fotoquímica. É nessa fase em que os feixes de luz vão se incidir sobre a membrana do tilacode, onde tem as clorofilas, e essas, por sua vez, vão se excitar, liberar elétrons para a produção de intermediários energéticos. Temos aqui, por exemplo, o ATP e o NADPH. Eles não vão ser utilizados imediatamente pela planta para as reações habituais da respiração celular. Na verdade, ele vai ser utilizado no segundo estágio da fotossíntese, que é a fase escura ou fase química, que é caracterizada pelas reações do ciclo de Calvin. Então, esse ATP e NADPH, são moléculas energéticas, vão ser utilizados para as reações intermediárias no ciclo de Calvin, onde tem como uma principal característica a fixação do carbono atmosférico. Então, aqui a gente consegue entender por que a importância das plantas para o equilíbrio terrestre. Elas, não só as plantas, mas também outros organismos fotossintetizantes, eles conseguem diminuir essa carga de CO2 da atmosfera e sequestrar em compostos orgânicos, tá? E aí o CO2 vai ser convertido em biomassa, como no caso de glicose, tá? E de quebra, ele ainda consegue produzir, a partir das primeiras reações dependentes da luz, uma molécula de oxigênio a partir das reações de hidrólise, da fotólise da água, desculpa. Na fase luminosa, as moléculas de clorofila vão ser excitadas pelos fótons de luz e essa excitação vai fazer com que elas liberem elétrons para as clorofilas na vizinhança. Cada uma dessas clorofilas também vão se excitar e liberar mais elétrons para canalizar para uma clorofila especial e então ser direcionada para transportadores de elétrons, tá? E aqui a gente tem alguns exemplos como a plastocianina, a plastoquinona, também temos a ferrodoxina, alguns exemplos de transportadores de elétrons ao longo dessa cadeia de transporte de elétrons da fotossíntese, tá? E também esses elétrons vão ser utilizados na regeneração de ATP. E vão ter dois tipos de regeneração de ATP. Uma que é a fosforilação cíclica e outra que é a fosforilação acíclica. Vamos ver aqui no slide adiante, tá? Então, quando estudamos a fase fotoquímica, nós podemos subdividir em dois tipos de fotossistemas. Temos fotossistema 2 e fotossistema 1. A fotossíntese inicia primeiro pelo fotossistema 2 e ocorre pela excitação das clorofilas pelo um feixe luminoso. E aqui vocês podem observar que tem essa seta aqui, demonstra a excitação e a liberação de elétrons e canalizando para uma clorofila especial denominada P680. Ela vai receber todos os elétrons provenientes das clorofilas na vizinhança. E esses elétrons vão ser transportados por receptores intermediários. Aí aqui a gente tem a plastoquinona, o citocromo e a plastocianina, tá? E aí, quando ele transporta esses elétrons para a plastocianina, ela vai depositar elétrons em um outro fotossistema, no fotossistema 1, o P700, que vai canalizar elétrons para outros receptores primários. E aqui a gente tem um exemplo, a ferrodoxina, que vai transportar esses elétrons para uma enzima NADP redutase. Essa enzima ela é responsável pela redução do NADP e transformar em NADPH, em uma molécula muito mais energética.
tá? Então, esse processo todo está relacionado. Então, esse esquema todo em que envolve o fotossistema 2, o transporte de elétrons para o fotossistema 1, até a redução do NADPH, é denominado de fosforilação acíclica, porque ocorre a regeneração de ATP, mas aí os elétrons utilizados para a fosforilação no citocromo, ele não retorna ao fotossistema 2. E agora eu vou explicar como ocorre a fosforilação cíclica. Na fosforilação cíclica, o que ocorre? Na fosforilação cíclica, os fótons incidem sobre as clorofilas e os pares de elétrons vão ser transmitidos até a P680, que vai, por sua vez, repassar esses elétrons para receptores primários. Esses receptores primários, como a plastoquinona, vão transmitir esses elétrons para os citocromos, que vão estar responsáveis para a fabricação de novos ATPs. Só que esses elétrons, eles não seguem para o fotossistema 1. Na verdade, eles retornam para o fotossistema 2. E aí a P680, ela recebe esses elétrons e se torna instável. Aí ocorre um outro processo muito importante nessa fase fotoquímica. Ela vai utilizar, para a reestabilização da P680, vai ocorrer uma quebra da molécula de água para liberar elétrons e reestabilizar a P680. Nessa quebra, ocorre a liberação da molécula de oxigênio e liberação de prótons de hidrogênio para o estroma, que vai ser utilizado posteriormente para a síntese de ATP. Então, o objetivo e a importância da fase fotoquímica é a formação de moléculas energéticas para a utilização na fase escura ou fase química, onde vai estar envolvido o processo de fixação do carbono. Outra característica, na verdade, é que essas moléculas energéticas são ATP e NADPH, que vai ser utilizado na fase de fixação do carbono, no ciclo de Calvin. E também, uma outra importância é que eles vão produzir, nesse processo, produzir oxigênio a partir da fotólise da água. Então, o oxigênio produzido pelas plantas é proveniente da quebra da água na presença da luz, ok? E não do gás carbônico que é absorvido pelas plantas. Na fase química, ocorre outro importante processo da fotossíntese, que é a incorporação do CO2 em moléculas de açúcar. E esse nome denominamos de fixação do carbono, que ocorre dentro das reações do ciclo de Calvin. Tá? Mas fica uma questão: se a planta ela já produz energia na fase luminosa, formando ATP e NADPH, para que ela precisa de uma outra reação para produzir outros compostos energéticos? A importância da fase química é a formação de reserva energética, para que posteriormente essa reserva energética seja utilizada pelas mitocôndrias, onde a energia é melhor aproveitada nas reações de respiração celular. Então aqui, para finalizar a aula, nós temos aqui o ciclo de Calvin. Tá? Parece bastante complicado, mas eu quero que vocês gravem alguns processos-chave desse ciclo. Tá? Primeiro, vamos começar aqui pela entrada do carbono nesse sistema. Tá? Então aqui o ciclo de Calvin, que é a representação da fase química, onde ocorre a fixação do carbono e transformação desse carbono em moléculas de açúcares que são estáveis. Aqui nessa ilustração está representadas as principais reações do ciclo de Calvin. Eu não quero que vocês gravem tudo, mas as principais etapas que ocorrem nesse ciclo. Ela pode ser subdividida em 3 etapas: a fixação, a redução e a regeneração dos receptores. Tá? A fixação ocorre a incorporação do CO2 para a produção de ribulose bifosfato. Vão ser produzidas 3 moléculas dessa ribulose bisfosfato, que tem 6 carbonos cada um.
Depois vai entrar em ação uma enzima denominada rubisco, que vai quebrar essas moléculas ao meio, formando 6 moléculas de fosfoglicerato, ou PGA. Essas moléculas intermediárias, elas ainda vão passar por um processo de redução, e para isso precisa de energia que foi sintetizado lá na primeira etapa, na fase fotoquímica, com a utilização de ATP e NADPH, e vai formar 6 moléculas de gliceraldeído fosfato. E aqui que ocorre a reserva energética das plantas. O fosfogliceraldeído fosfato, PGAL, essas 6 moléculas, uma delas vai ser separada para a reserva energética, para a conversão e fabricação de glicose, por exemplo. E as outras 5 vão ser utilizadas para a regeneração de mais moléculas que vão regenerar a ribulose bifosfato. Ok, agora tem um vídeo que vai resumir tudo isso que eu falei, as fases da fotossíntese de forma ilustrada, que vai facilitar muito a compreensão de vocês. Ok, muito obrigado e até a próxima aula.